E agora a gente vai mudar de assunto porque no próximo domingo, Blumenau recebe um evento especial de conscientização sobre a fibromialgia. A Caminhada Silenciosa, organizada pela AFABlu, que é a Associação Fibromialgia e Amigos de Blumenau, e a AREF, que é a Associação Renascer Fibromialgia de Indaial e região. E o evento acontece no Parque Ramiro Ridger e busca unir, informar e acolher pessoas que convivem com essa síndrome, que afeta cerca de 2% da população. A fibromialgia ainda é pouco compreendida e pode ser difícil de diagnosticar. Por isso, eventos como esse ajudam a ampliar o conhecimento e a empatia sobre o tema. Aqui no estúdio, comigo está a Cleia Nascimento, presidente da AREF, e a Luciele da Silva, que faz parte da AFABlu. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Meninas, antes da gente começar e falar sobre a caminhada, acho importante a gente dizer para quem está em casa acompanhando Ver Mais, o que é a fibromialgia, Luciele? Então, a fibromialgia é uma síndrome que acomete o corpo inteiro. Dias de crise, ela vai e volta, né? Então, assim, ela dá dores nos ossos, dor na nuca, né? Cervical, dor de cabeça, chiado no ouvido, fibrofog, principalmente, né? Que é uma névoa mental, que a gente acaba esquecendo as palavras, esquece, sabe, memória de peixe? É isso. Coisas que acaba de acontecer, já acabou, foi com Deus, tu não lembra mais. As dores, elas vão e vêm, elas ficam andando pelo teu corpo. Muita dor aqui assim nos ombros, né? Na virilha, as pernas, dá espasmo, isso em dias de crise, não é sempre, né? Ela vai e volta. Diário é dor de cabeça, dor na nuca, dor nas costas. Dói bastante a nuca, as costas, isso é diário, dor de cabeça e o chiaço. E as crises daí, né, dessas dores, elas vão e voltam. Então a fibromialgia não é fácil conviver com ela. A gente passa bastante dificuldade, porque assim, olhando pra gente, a pessoa não vê, tu tens um problema, tu estás com dor, porque não demonstra. Então assim, a gente acaba sofrendo até preconceito com isso, é bem complicado. E Cleia, conta pra gente por que é tão difícil, às vezes, diagnosticar a fibromialgia e quais os desafios que os pacientes enfrentam nesse processo de diagnóstico. A fibromialgia ela é muito difícil porque ela confunde. Existem outras patologias que praticamente dão os mesmos sintomas. Tem artrite, tem artrose, reumatismo, tem várias patologias que fazem com que confunda o diagnóstico. Por isso que ele é por forma de descarte. Tu descarta todas as possibilidades primeiro, faz todos os exames, quando não tem mais nada, que deu tudo certinho, aí tem o diagnóstico de fibromialgia, que daí é por toque. Aí você toca nos pontos, os gaps, né? São os pontos que aí o nosso médico ele consegue fazer um diagnóstico e não precisa ser um reumatologista. Qualquer médico pode fazer o diagnóstico. Aí quando você vai fazer o tratamento da fibromialgia em si, daí sim, daí é encaminhado para o reumatologista, né? Ele faz o diagnóstico, ele encaminha com o CID para fazer o tratamento. Mas a parte mais difícil para nós hoje é o diagnóstico, né? E há um tempo atrás eu descobri que nós temos uma forma de ter o diagnóstico mais rápido sem precisar passar por tantos exames, que é a termografia infravermelha médica. A termografia, ela consegue ter uma visibilidade porque a fibromialgia, ela dá a impressão que a dor está nos ossos, mas ela está nas partes moles do corpo. Então a termografia, ela faz um diagnóstico preciso, bom e eficiente. E esse final de semana, então, tem essa caminhada silenciosa. Como que surgiu a ideia desse evento para dar visibilidade à fibromialgia? Uma conversa entre nós duas. Porque assim, a nossa causa, como a gente sofre muito preconceito e são muitas pessoas em Blumenau que sofrem com a fibromialgia, muitas mulheres não conseguem trabalhar. Eu sou uma que eu tenho dificuldade, não consigo. Já faz mais de 2 anos que eu não estou conseguindo trabalhar por causa da fibromialgia, porque junto com ela vem a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Tudo isso
faz parte da fibromialgia. Então, isso tudo impede a gente de trabalhar. Só que a gente não tem amparo. A gente sofre preconceito e não tem um amparo. E a gente precisa dessa visibilidade. Então, nós conversando entre nós duas, a gente precisa fazer alguma coisa para chamar a atenção para a nossa causa. E como a gente está no mês de fevereiro roxo, vamos, por que não, né? Mês de fevereiro roxo, que o roxo significa doença oculta, que é o que nós temos, por isso que a gente usa o cordão do girassol. Isso é muito importante de divulgar, né? O significado. As pessoas que utilizam o cordão do girassol significa que tem uma doença oculta, e Blumenau precisa ter esse conhecimento, saber que quando uma pessoa está utilizando um cordãozinho do girassol, não é porque é moda, é porque essa pessoa tem um problema oculto e ela às vezes precisa de uma ajuda num banco, num mercado, num ônibus, principalmente, né, que é muito difícil. A gente tem muitos, a maioria assim, das mulheres que sofrem com a fibromialgia tem problemas nos ombros, bursite, tendinite. E praticamente todos os dias eu converso com as pacientes do grupo e todas relatam ter bursite, tendinite, as que ainda não foram operadas. Eu tá encaminhando já, né? Já estou com desgaste ósseo, então, mas muitas já foram operadas até. Então, a gente sofre dificuldade para entrar num ônibus, se segurar no ferro, é muito difícil. A gente tem o benefício do passe livre, mas andar de ônibus para nós é complicado, ficar em pé, se segurar mesmo. Até porque assim, a dor ela não avisa quando vem. De repente começa a doer o tornozelo, começa a doer o joelho, começa a te doer o quadril. Esses dias eu estava atrás de amuleta, o pessoal do meu bairro. Eu falei, gente, eu preciso de uma muleta, porque eu não estava conseguindo botar a perna direita no chão. Fiquei um bom tempo com essa crise e de tanto não conseguir botar no chão a perna direita, eu fui jogando o corpo, perna esquerda, começou a doer o quadril. Enfim, fiz a ressonância, veio o resultado, eu não tenho nada. E eu já tenho essa dor há mais de 15 anos. Cleia, então deixa um convite para quem está assistindo, antes da gente encerrar, o convite então para a caminhada silenciosa. Bom, eu com muito carinho, com muita atenção, eu peço para vocês de Blumenau, da região também, toda a região que participem do nosso movimento. Por quê? Porque nós precisamos dessa visibilidade, nós precisamos desse reconhecimento. A gente precisa que os outros espaços públicos compreendam e entendam a fibromialgia. E a parte mais grave da fibromialgia é que a gente trava, dependendo do lugar que a gente está. Então, eu quero agradecer muito para todos e principalmente para a equipe da FURB que está nos apoiando, que está ajudando a gente está fazendo um tratamento bem legal lá. A gente conseguiu parceria com o governo do estado e a FURB, que se tornou regional, e então a especialidade em termos do conhecimento da fibromialgia não vai ficar só na teoria, vai ser na prática, e eles vão acompanhar a gente também no final de semana, então eu tenho muito que agradecer. Obrigada, meninas. Então, obrigada pela participação. Cleia, obrigada pela participação. Luciele, então, esse domingo, convite para a caminhada silenciosa.